Olá, estamos aqui para a gravação de mais um podcast do Vivendo. Hoje sobre um tema quente, tema de masturbação. Olha só, quem diria que eu estaria aqui falando de masturbação com vocês? E hoje eu convidei uma grande amiga minha lá de Porto Alegre, ginecologista também, Gabriela Forestigalina. E um prazer ter você aqui comigo, Gabi. Muito obrigado pelo aceite do convite. Oi, Patrick, obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz. Comecei a falar um pouquinho mais sobre isso e vi que é um assunto que as mulheres têm bastante curiosidade em saber, então achei muito interessante a gente conversar um pouco mais sobre ele. Não só as mulheres, os homens também, né? Eu acho que existem tantos mitos ao redor disso, tanta coisa que as pessoas não sabem sobre masturbação, que eu acho que é legal a gente esclarecer, né? E aí, quando É eu verdade, vi os seus posts, eu falei, gente, vamos fazer um podcast um sobre isso, tentar podcast. esclarecer um pouquinho sobre isso. Eu acho que é fantástico, né? Sim, adorei a E, ideia, realmente, tem muita coisa para a gente falar mesmo. e eu vou começar pelo mais básico do básico. O que é masturbação? Então, masturbação, na verdade, é o ato de se estimular na busca do prazer, né? E aí, claro, existem maneiras de fazer isso, mas é qualquer estímulo que tu possa fazer de toque na região íntima, principalmente, mas em regiões erógenas do corpo em geral, que pode ser nos seios, região de pescoço, região perineal, coxas que podem estimular, e na região, né, vaginal, vulva, na mulher, com o foco principal no clitóris, que é o órgão sexual que a gente tem mais prazer, e o homem com o toque na região do pênis. As mulheres se masturbam, então? Ninguém fala disso, né? Todo mundo fala que o homem se masturba, desde que a gente é criança, de que, né? É muito comum um pai ver o filho, sei lá, pequeno ainda, menos de 10 anos, pegando na sua região genital, e a gente sabe E que o achando desenvolvimento da criança existe essa parte de mais genital também, né? Existe essa época. E, nossa, olha só como meu filho é macho, tal, tá pegando lá no pênis dele. E se vê uma menina, gente, coisa feia, a menina está se tocando, pecado, que horror. pecado, que horror. Tira a mão Então, daí, menina, tira a tira a mão mão daí, daí, né? menina, não é? Então, É o homem se verdade. masturba, então as mulheres também se masturbam. Mulheres se masturbam. Na verdade, a masturbação feminina, por muito tempo, né, foi criticada e tido como algo mais no sentido pecaminoso. Graças a Deus, a gente está evoluindo em várias coisas, inclusive isso na sexualidade, e a gente tem estimulado cada vez mais essa prática entre as mulheres, mostrando que não é pecado, não faz mal, você pode fazer, e inclusive é uma coisa muito positiva e que pode trazer muitas coisas boas para o dia a dia da mulher. Então, sim, elas se masturbam e devem se masturbar. Gabi, existe alguma pesquisa que mostra, em relação à quantidade percentual de mulheres de classe A ou de instrução, vai, melhor dizendo, quanto mais instruída a mulher ou menos instruída a mulher, existe uma diferença entre ver a masturbação como algo normal ou não? Olha, eu não sei especificamente dizer algo assim. Talvez as mulheres mais instruídas, por terem acesso a mais informação, podem levar isso como uma coisa mais praticável e normal de se fazer, até porque eu acho que em alguns meios já se fala muito mais sobre isso e as amigas conversam sobre isso e se estimulam a fazer, né? E talvez em classes mais sem acesso a tais informações isso seja mais tido como uma coisa assim, não sabemos direito como é, então melhor pensar que é errado e não vamos fazer para não correr nenhum risco, assim. Então, acredito que possa ter alguma relação. Isso é uma coisa muito legal das mídias sociais, né? Porque as mídias sociais, lógico, a gente tem. Outro dia teve um post de um grande amigo meu, endocrinologista, o Halpern, em que ele falou: quando alguém é considerado influencer, ninguém sabe se aquele influencer é uma boa ou uma má influência, né? Eu até Eu vi repostei essa isso. frase. Eu achei Achei muito bom. fantástico isso. Então, Uhum, assim, as mídias sociais, a gente tem que escolher muito do que a gente está vendo de informação, do que a gente tem exatamente. de acesso à informação. É. Mas as mídias sociais permitem algo muito interessante, né? Porque, assim, às vezes E é aquela esse menina acesso, é. que não Uhum. teria acesso à informação, com um simples pegar no celular, consegue entrar no Instagram, consegue ouvir um podcast,
consegue ver algo no YouTube e vai estar lá falando sobre masturbação. Exato. Então, o acesso à informação ficou muito mais igualitária, muito mais democrática, né? Verdade. E tendo informações boas e de confiança, sabendo escolher, né? E que podem estimular ela a fazer uma coisa certa, assim, ou buscar algo que ela tinha dúvida para fazer da maneira correta. Então, realmente, isso é uma ferramenta muito importante hoje em dia. Com certeza, acho muito legal. E a gente está se aproveitando disso e estamos gravando nosso podcast. Verdade. E me diz uma coisa, todo mundo se masturba igual? Não, né? Como eu falei, a masturbação, ela é estímulo sexual na busca do prazer. Então, assim, a gente pode usar o tato, a gente pode usar estímulos visuais, a gente pode usar estímulos sonoros, né? A gente fala muito com as mulheres, principalmente na questão do estímulo, quando tem a falta de libido, que pensar, falar e ouvir sobre sexo já é um estímulo muito interessante para a gente ter toda essa sensação, né? E além disso, a masturbação ela pode ser só manual, com a gente usando os dedos, como a gente pode ter associação de alguns instrumentos, objetos, né? Como um vibrador, existem gels, estimulantes, existem algumas substâncias que a gente pode associar na busca, né, do orgasmo, que é o objetivo principal da paciente estar tendo a masturbação, que é chegar no orgasmo final, no prazer dela. E você falou o uso de alguns instrumentos que podem facilitar isso ou não. E aí eu jogo mais uma pergunta. A masturbação é só individual ou a masturbação pode ser com o parceiro também? Isso é uma coisa muito interessante, né? Primeiro, a masturbação individual masculina ela já é mais praticada, mas a feminina, principalmente, eu acho que ela tem um papel muito importante para a mulher descobrir a sua anatomia inicialmente. Muitas mulheres nem sabem direito o que é vulva, o que é vagina, o que é clitóris, onde fica a uretra. Então, só o fato de tu se olhar, se tocar e se observar, tu já tá se conhecendo e se descobrindo, né? E a partir disso, tu vai gerar estímulos com esses toques e se conhecendo, sabendo o que te dá mais ou menos prazer, na hora que tu tiver uma relação, tu vai conseguir guiar o teu parceiro na busca de um prazer do casal muito melhor, né? Do que uma pessoa que nunca se tocou e não sabe nem o que gosta ou o que não gosta, né? Mas a masturbação, sim, pode ser feita entre o casal, né? Existe a possibilidade do casal ambos se masturbarem juntos ao mesmo tempo, ou um masturbar o outro junto. E isso também é uma brincadeira muito interessante, onde cada um vai mostrando os pontos que gosta e que não gosta, estimula mais aqui, menos ali, na busca do prazer conjunto, né? O casal junto gerando o orgasmo ali entre os dois. Então, as duas coisas são possíveis. Eu achei fantástico o que você falou de autoconhecimento, né? Existe uma grande quantidade de mulheres que não conseguem ter prazer na relação, que às vezes a libido não está tão aflorada assim. E aí, quando você pergunta para elas, mas você mostrou para o seu parceiro o que você gosta, o que você não gosta, e muitas nem sabem, né? Então, eu acho Exato. que a masturbação pode ser um caminho para o autoconhecimento, para ver o que cada uma gosta, porque, Enorme. convenhamos, as mulheres não são todas iguais. Às vezes, uma coisa que faz bem Exato. para E o uma, a homem outra não não gosta. tem o homem não tem obrigação de adivinhar, né? Até como cada Perfeito. mulher é diferente, como é que tu vai deitar e esperar? Eu quero que ele faça tal e tal coisa. Primeiro, tu tem que saber o que tu quer, e segundo, que a gente pode guiar para isso acontecer, né? Então, isso se torna muito, muito mais fácil e prazeroso pro casal, assim. Eu acho que essa questão do masturbar e do buscar o prazer, ele dá uma sensação de domínio na mulher e inclusive de autoestima e tudo, que torna ela um ser mais ativo, digamos, na hora da relação sexual, né? Que a gente tem muito essa coisa que o homem que coordena e muito essa coisa do mamãe e papai, tudo muito básico, e quando ela começa a descobrir coisas novas, ela pode, inclusive, introduzir isso na relação do casal e apimentar, às vezes, muito uma relação que já está até cansada e que introduzir alguma coisa nova seja até interessante, né, para estimular coisas diferentes, assim. Então, eu acho que vem Perfeito. muito bem. Assim, muitas dessas que não conseguem ter prazer, elas podem, com a masturbação, aprender a ter o prazer e ensinar o Sim. parceiro a dar prazer, né? Então, acho que é fantástico isso também, né?
Exatamente. Uma coisa muito importante, né? Como a gente sabe que na mulher o principal estímulo para o orgasmo é o clitóris, né? É o nosso órgão mais responsivo. É muito importante que a gente saiba até com essa questão da estimulação e da masturbação, coordenar na relação a dois as preliminares, né? Que a gente sabe que, na verdade, o estímulo principal das mulheres vem muito mais de um estímulo clitoriano com o sexo oral ou com o próprio toque do parceiro, do que uma relação que vai direto para uma penetração, né? Então, no momento que ela sabe tudo isso e coordena, a qualidade da relação muda totalmente, assim. Tá vendo a importância das preliminares, né? Às vezes as pessoas não dão a devida importância e realmente os corpos são diferentes, os estímulos são diferentes, as reações né, o ciclo de excitação, a resposta à excitação no homem e na mulher são diferentes. Então, Exatamente. ir direto para o, vamos ver, para a penetração não é o adequado, né? Os corpos estão respondendo de Não. maneira diferente. Então, realmente é muito importante essas preliminares, como você disse aí, e explicou exatamente o porquê dessa importância, né? Exato, exatamente. E masturbação pode causar doença? Na verdade, sim, até pode, dependendo dos cuidados que tu tem e dependendo de objetos que tu pode usar, né? Se tu for pensar, a masturbação individual, ela é uma atividade, digamos que é o sexo mais seguro que pode existir, porque é tu contigo mesma, e estando com as tuas mãos higienizadas, usando produtos adequados e sem contato com nada, teoricamente não. Mas o que a gente tem que considerar? Se for uma masturbação em casal, se esse casal tiver contato com secreções e o parceiro ou a outra parceira tiver alguma infecção, sim, com esse contato a gente pode ter alguma transmissão. E outra coisa que a gente precisa cuidar é a questão, né, da utilização de objetos, por exemplo, um vibrador que tu pode introduzir via vaginal. Se ele não tiver bem armazenado, bem limpo, com os cuidados necessários, às vezes sim, a gente pode estar levando a alguma infecção. Então, a gente tem que ter alguns cuidados adequados para evitar qualquer coisa nesse sentido. Perfeito, acho que foi muito, muito bem exposto, né? E uma coisa que eu queria também perguntar é, existe um tabu muito grande em relação à virgindade, né? Masturbar. A menina começou a se masturbar na adolescência. Masturbação perde virgindade? Não. E eu adorei que tu me perguntou isso, porque é uma coisa muito interessante. Tu já pensou que os meninos, como tu mesmo falou, né? Criança, adolescente, todo mundo se masturba. A maioria, para não dizer 100% dos homens, antes de ter sua primeira relação, já se masturbou, né? Aí agora tu vai perguntar quantas meninas, antes de terem sua primeira relação, já se masturbaram? Praticamente nenhuma. Até porque se alguma mãe ver a filha se masturbando, vai ficar chocada e pensar o que está acontecendo de errado com a minha filha, né? E a gente devia estar estimulando ao contrário, porque não é porque tu está se masturbando que tu está pensando em besteira ou querendo, né, perder a virgindade, sei lá, muito cedo ou qualquer coisa nesse sentido. É só uma questão de estar se conhecendo, né? E isso não tem problema nenhum. Né? A questão virgindade ela é meio polêmica, porque tem toda essa coisa do penetração, não penetração, ímen, não ímen, né? Mas se a gente for pensar na paciente virgem, onde a gente pensa em não ter ainda nenhum tipo de penetração vaginal, ela pode sim se masturbar somente com o estímulo externo e principalmente com o estímulo do clitóris, onde ela vai atingir um orgasmo sem necessariamente ter qualquer tipo de penetração. Então, não, ela não vai perder a virgindade se masturbando. Perfeito. E você falou, no começo do nosso bate-papo, você falou de zonas erógenas e tal, e a gente estava conversando no Vivendo, e a gente estava falando sobre o Tantra, né? E o Tantra, ele fala muito... quando a pessoa fala em sexo tântrico, eles pensam em penetração por horas e horas. E, na realidade, o sexo tântrico é porque tem vários estímulos que não só a penetração, né? Então, eles pensam em fazer você ter um orgasmo com um toque delicado nas suas costas, no seu peito, na sua virilha, na sua coxa. Então, existem diversas zonas erógenas que podem ser estimuladas e isso, a masturbação vai fazer com que a menina, né, a menina, o menino, enfim, a mulher, o homem,
se conheça e consiga justamente, putz, olha só, eu consigo reagir a isso. Imagina se o meu parceiro fizer isso em mim, né? Então, Exatamente, é fantástico, é um exatamente. É, autoconhecimento, né? Não é um pecado, muito. não é nada Não, disso, né? Eu acho que isso é uma coisa que é importante a gente ficar falando e repetir, 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 porque não é pecado, é autoconhecimento, é importante isso. É saudável que a mulher se conheça, que o homem se conheça, mas infelizmente ainda é muito mais visto com bons olhos o menino se masturbar do que a menina, como você disse. menina. Com certeza, não, com certeza. E assim, é uma coisa interessante que casais, por exemplo, muitas mulheres têm vibrador e escondem em casa, porque, meu Deus, se meu marido souber que eu uso um vibrador, né? Até o homem encara assim, é uma coisa que muitos falam assim, ai, mulher casada não precisa se masturbar, não precisa ter vibrador. Por que não? Qual o problema, né? Por que que ela não pode ter o momento dela e ter o momento do casal com um estímulo a mais, né? Não é assim, ai, a solteirona que não tem ninguém precisa do vibrador, mas quem tem o parceiro já tem como, né, ter o seu prazer. Não, são somas, são tipos diferentes de estímulo e que podem ser feitos por pessoas solteiras ou casadas sem problema nenhum, né? E é importante a gente ressaltar, assim, que a masturbação em si, para a mulher, eu acho que é um empoderamento total, assim, é o domínio que tu tem de se conhecer, de se sentir poderosa, de se sentir bem, saber o que tu gosta e o que não gosta, então eu acho que é uma atividade muito importante, que deve ser estimulada, e sem contar que ela tem vários benefícios, né? Tem todo o estímulo de contratura da musculatura pélvica, ela ajuda no controle do estresse por liberar todas as endorfinas e substâncias que tem no momento do prazer e do orgasmo, ajuda no sono, melhora a qualidade de sono, ajuda no controle de cólicas, já que a gente está falando muito, né, da endometriose, então é uma atividade que a gente pode associar, né, e que ajuda, né, no limiar de dor, então as pacientes tendem a ter menos cólicas, então ela tem vários benefícios além do prazer que a gente pode buscar com o costume de praticar, então é muito interessante. Você se adiantou e foi fantástico, porque eu ia perguntar justamente isso. Ah, eu te pulei. Não, mas eu achei ótimo, que era justamente só solteirona, só mulher sem parceiro que pode se masturbar, você já me deu uma resposta fantástica. E eu complemento ainda, os homens casados, os homens que estão namorando, eles se masturbam? Né? Ninguém questiona Olha, isso. exatamente, e com certeza sim, né? Com certeza sim. Mas eles parece é isso que a gente tem muito, né? Parece que para o homem é uma coisa natural e não tem problema nenhum, né? Agora a mulher sempre é questionada, por que que ela precisa fazer isso? Por que que ela faz isso? Tá certo ela fazer ou não está? E, inclusive a própria mulher, né, se culpa e pensa. Então, é uma quebra de tabus enorme que tu tem que fazer para permitir tu ter esse momento e saber que tu não está fazendo nada errado, que tudo bem tu está fazendo aquilo, né? Então, é um processo todo que precisa ser trabalhado para tornar isso uma coisa natural, normal, e que deve se fazer, assim, né? Então, E tem assim, muita coisa para se quebrar ainda. tem muita coisa, demais. E uma coisa, a gente falou que pode causar doença, dependendo de higiene, se tem parceiro e tal. A gente trouxe um monte de benefícios da masturbação. Existe algum malefício? Existe alguma coisa que da masturbação faça mal para o homem ou para a mulher? Não, mas o que, né, se a gente for ler sobre isso, o que a gente tem que cuidar é para não tornar isso um hábito excessivo, né? Na vida, nada de menos ou de mais é bom, Até tudo água, tem que né? ter. Exatamente. Então precisa ter um equilíbrio, até porque quando a gente tem o processo da masturbação, tem todo o estímulo, então o órgão, né, a vascularização aumenta, a vulva, a vagina edemaciam, o clitóris também. Então a gente tem que respeitar um pouco esse processo e cuidar, inclusive, no estímulo excessivo, para não começar a ter um atrito em excesso e acabar gerando algum machucado ou alguma lesão por estímulo excessivo, assim. Mas, de resto, não teria problema nenhum mal em fazer, assim. Perfeito, perfeito. E por que você acha que existem tantos mitos em torno da masturbação, até mais da masturbação feminina do que da masculina? Eu acho que isso se desenvolveu ao longo do tempo o objetivo de tentar privar as mulheres de fazerem, pelo medo de que realmente, se elas fizessem alguma coisa nesse sentido, pudessem ter alguma consequência, assim. Como a gente cria coisas para evitar alguns atos, né? Então, ai, não faz isso porque vai,
sei lá, que nem falar, vai crescer pelo na mão se tu se masturbar, né? Então a pessoa deve parar e pensar, será que vai? Será que não vai? Será que eu vou? Será que não vou? Entendeu? Para tentar dar uma freada, né? Alguém que era contra isso, ou alguns, várias pessoas, criaram essa ideia para tentar inibir, né, a população de ter o costume de praticar o ato, assim, acredito. Eu acho que muito também a gente vê, independente de qual seja a religião, a maior parte das religiões também, elas tentam ser, elas se mostram um pouco contra isso, então a gente vê quanto mais religioso o país ou a classe, né, isso eu acho que tem uma influência muito grande. A gente vê uma influência muito grande nos países mais machistas, né? Exato. Pro homem Onde é a relação normal. é muito vista para procriação, né? A ideia é Exato. só engravidar. Então, inclusive, pensar no estímulo de prazer, seja por masturbação, o próprio sexo por prazer é visto como uma coisa errada, na verdade, né? Não seria esse o objetivo da relação sexual. Então, Perfeito, é perfeito. verdade. E você falou uma coisa que é engraçada. Todo adolescente, a adolescência é um período que a gente tem uma alteração da produção hormonal, então é mais comum ter acne na adolescência. E aí Exato. se fala muito, né? Nossa, masturbação, né? Causa acne, Espinha. dá espinha e tal. Não tem nada a ver, né? É Nada a uma ver. coincidência da Exato. época, né? Então, é aquela... Alguém muito esperto usou a associação e fez um... Exato, para tentar fazer, olha, filho, não se masturbe, porque você vai nascer uma espinha bem no meio da sua Bem testa, no né? meio. É bem É isso. verdade. É verdade. E é preciso se desmistificar essas coisas. Acho que isso que é muito legal. Verdade. Gabi, existe uma posição ideal para masturbar? Não, existem variadas posições que a gente pode utilizar. Uma coisa que, quando eu falei um pouco mais sobre isso, muitas pessoas me perguntaram assim, nunca fiz, como fazer, não sei como é, né? Então, na verdade, isso é muito uma questão de tu, primeiro, se permitir, saber que não está fazendo nada errado, e realmente se descobrindo. Não é qualquer pessoa que vai chegar, hoje eu tô afim, vou me masturbar. Não vai ser assim, né? Não é uma coisa tão automática. E talvez a gente precise de alguns momentos de estímulo e toque, tentativas, até tu realmente se sentir à vontade para fazer aquilo e saber que tá tudo certo em fazer, né? A questão é se estimular, né? Então, pode ser sentado, pode ser no banho, pode ser deitada. Isso não existe uma regra da melhor posição para esse tipo de estímulo. É o que tu estiver se sentindo confortável em fazer, assim. E existe, eu estava olhando até para falar, existe um site, o nome é ONG Yes, então OMG Yes, que eles têm, são aulas, tá? Tem tanto de iniciação à masturbação, como aulas mais avançadas para quem, por exemplo, já tem a masturbação normal, e aí tem, assim, entre casais, ou posições para estimular mais o clitóris, tem várias coisas interessantes. Eles fazem uns videozinhos curtos de orientação, e tem essa parte introdutória, onde eles explicam mais ou menos como começar o estímulo, onde se tocar, como fazer. E eu achei muito interessante, né? Até porque às vezes a gente tem dificuldade, não é simplesmente tu chegar e dizer, faz isso, aquilo, porque não é uma coisa mecânica, né? É uma questão de estímulo e que cada um vai gostando de fazer do seu jeito, assim. Então, Nossa, achei muito, uma muito coisa legal. Eu não conhecia. OMG legal, Yes. né? OMG, yes, exatamente. Perfeito, muito legal Achei a gente muito... falar isso, porque É, é importante, né? Às vezes para você usar como fins educativos, né? É muito bom. exato. Né? Uhum. Então, Eles têm um fundo de pesquisa, eles falam muito, né, sobre o estímulo, a busca da masturbação, quebrar tabus, e eles têm uma ideia de pesquisa, assim, de ir avaliando ao longo do tempo, e daí com as pesquisas eles vão aplicando, digamos, as técnicas deles baseado nas pesquisas, é bem interessante, assim. fantástico, Gabi. Gabi, daria para a gente ficar falando sobre isso o dia inteiro, Horas. horas e horas e horas. Acho que é um Uhum. assunto super interessante. A gente tem muitos mitos para quebrar, né? A gente tem muitos tabus Muito. para quebrar. Mas Uhum. só o fato de a gente poder estar conversando sobre isso abertamente aqui, você aí em Poá, eu aqui em São Paulo, né? A tecnologia nos permite isso e aí permite que a Verdade. gente alcance um monte de gente. Eu acho que é muito importante. Queria É. agradecer mais uma vez. Muito, muito obrigado por estar aqui comigo.
E Obrigada. foi um prazer conversar com você aqui. E brigadão, muito obrigado. Foi ótimo, fiquei muito feliz pelo convite por participar. E queria deixar, então, como frase final, masturbem-se, isso faz bem, é um ato positivo. Então, vamos juntos, né, tentar espalhar esse podcast e toda essa nossa conversa para que mais pessoas ouçam e que a gente consiga realmente estimular as pessoas a se sentirem bem e tranquilas em fazer isso. Maravilha, maravilha. Muito, muito obrigado, Gabi. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.